Boa noite, meus amores. Jornal Informa São Paulo e a nossa página Universo Feminino com Mel Lancerotti. Em mais um encontro delicinha. Parece que a voz está ficando meio atrasadinha, mas bora lá. Hoje nós temos um convidado, que é o Dr. Antônio Carlos Anselmo. E ele vem falar sobre mudanças nas obtenções da CNH e seus riscos. Estou curiosa para saber quais são essas novidades. E vocês também querem saber? Bora aguardar nosso convidado chegar. Enquanto isso, vamos convidar nossos amigos. Vamos ver. Convidado chegar. Ah, tá ótimo. Então, bora lá. Aguardando. Vamos, deixa eu avisar a Carla que nós já estamos ao vivo, terça-feira, dia de Universo Feminino com Mel Lancerotti. Oi, Sil! Gente, Silvana, nossa convidada da próxima semana, essa amiga querida. Avisando, né? É o nosso convidado. Sua linda! Semana que vem, juntas. Oh, coisa boa! Semana que vem estaremos juntas. Vamos falar de um tema muito bacana. Esperamos todos vocês. Próxima semana, próxima terça-feira, Universo Feminino com Mel Lancerotti. Com essa maravilhosa, essa minha amiga querida, que é a doutora Silvana, que é psicóloga. Sabe o que eu estou procurando? O nosso convidado para chamá-lo. Vamos ver. Dr. Antônio Carlos Anselmo. Estou até chamando. Vamos ver se ele entra. Gente, semana passada não consegui fazer nossa live, porque participei de um reality show em Frente às Feras. Foi uma experiência incrível. Assim, foi uma experiência de controle emocional. Por mais que nós tenhamos essa convivência, né? Esses 12 anos, mais de 12 anos como apresentadora, mas é sempre complicado e desafiador enfrentar julgamento, né? E foi isso que aconteceu. Tínhamos 8 feras, empresários com experiência de 30 anos como empresários bem-sucedidos, e nós participamos, acho que em 15, alguns dos Super Mulheres em Ação, parece-me que 6 ou 8 participantes do Super Mulheres em Ação, e nós somos avaliados do nosso empreender. O empreendedorismo é uma vida meio que solitária, muitas vezes, desafiadora sempre. E quando nós nos apresentamos para pessoas estranhas,
nós precisamos saber o que vender. Porque assim, antes do nosso CNPJ, nós temos um CPF, que somos nós. E para participar do FERAS, primeiro nós tínhamos que saber nos apresentar, termos uma boa comunicação, uma boa oratória e uma defesa ferrenha do nosso empreender. E foi uma experiência incrível. Eu descobri mais uma vez que eu amo o que eu faço, estar à frente das câmeras, divulgar produtos ou serviços, desfilar, ser UGC, que é tornar o produto ou serviço desejável para o futuro cliente, é realmente a minha missão. Então, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência incrível, diferente. E, como eu disse, é desafiador você ser julgado. Nem sempre nós conseguimos aceitar, porque muita gente não consegue aceitar críticas. Também não considero que sejam interessantes, mas sugestões de mudanças. E muita gente não aceita. E a importância de você ter essa humildade, ter essa maturidade para aceitar sugestões, avaliação de postura, avaliação do seu empreender, da forma como você se apresenta, realmente é desafiador. Mas a minha experiência foi gratificante. E logo nós vamos ter o programa que foi gravado disponível. E aí vou colocar nas minhas redes sociais e para vocês nos assistirem. Nosso convidado chegou! Doutor Anselmo, eu já enviei o convite para que o senhor possa entrar e estar comigo ao vivo. Doutor Anselmo? Oi, oi, boa noite. Doutor Anselmo, estou aguardando o senhor entrar. Já enviei o convite. É só o senhor aceitar ou enviar uma solicitação para entrar comigo ao vivo. Já estou entrando. Ok. Elis, Regina, boa noite. Dani, boa noite. Silvana Linda, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos aguardar. Vamos lá. Vou aceitar. Eu enviei a solicitação. Opa! Bora lá. Já aceitei, doutor. Doutor, já aceitei. É só o senhor entrar. Doutor? É só o senhor entrar. Já aceitei a sua solicitação. O senhor segue a página, doutor? Porque aqui está dizendo que o senhor não pode entrar. O senhor está seguindo a página, por favor? Se o senhor não seguir a página, não consegue entrar comigo ao vivo. E aqui é o que está Agora que foi. dizendo. Boa noite. É perfeito! Boa noite, doutor! Boa noite, tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Vamos caminhando, vamos caminhando. Eu, eu vi que realmente o senhor caminha. Fui olhar seu Instagram todas as manhãs, naquela atividade caminhando. Exatamente. Eu parei uns dias agora porque o joelho ficou meio ruinzinho, mas logo estou voltando. Perfeito. Mas eu vi que tem muitos dias de caminhada aí. Bom, então vamos lá. Doutor Antônio Carlos Anselmo, Isso. eu quero te conhecer, o homem. Você é Hum. casado? Onde você mora? Antes de nós Divorciado. entrarmos no nosso tema. Oi? Divorciado, moro aqui no Jaçanã. Perfeito. Pertinho, que eu estou em Guarulhos. Tá pertinho. Tem filhos? Dois. Um de 10 e um de 34. Maravilha, maravilha. Nossas riquezas. Com certeza. E advogado, atua na área de família, como que é? Qual é a sua especialidade? Qual que é a sua preferência jurídica? Eu trabalho na área civil, regularização de imóveis e na área da família também, né? A parte que eu mais atuo, né? A parte que eu me dou bem. E no previdenciário também. Estou até fazendo uma pós no previdenciário agora. Excelente, excelente. É um segmento que ainda faltam profissionais para atuar nessa área. Maravilha. Mas o nosso tema, que parece-me que houve algumas mudanças na obtenção do CNH e existem alguns riscos. Então, É. eu quero saber exatamente o que é isso, o que está acontecendo. Compartilha com a gente. Então, na real, o que acontece? O ministro dos Transportes está propondo uma mudança junto ao Senatran, ao Contran, e para variar, o ministro dos Transportes deve estar alinhado com a política atual. Eles estão fazendo uma medida populista, sem pensar no futuro. O que eles querem é que, no fundo, eles falam que é para abaixar o custo da obtenção da CNH. Eu vou até pegar a calculadora aqui para a gente fazer uma comparação. Se fica R$ 3.000 para tirar uma carteira de motorista, eu tenho habilitação há 37 anos, certo? Se eu pegar os 3.000 e dividir por 37, certo? Calma aqui que a calculadora apagou. 3.000, vou dividir por 37, está dando R$ 81 por ano, certo? A Tá. habilitação que eu paguei R$ 3.000 se fosse hoje. R$ 81 por ano e agora 12 divide. Está dando R$ 6,76 por mês. Esse foi o custo da habilitação para mim. Tirando o exame médico e psicotécnico que eu faço a cada 5 anos para provar que eu tenho saúde mental e física para poder dirigir. Né? Perfeito. Que não, as pessoas não entendem. Eu falo isso com propriedade porque eu tive autoescola por 20 anos. Né? A autoescola tive em Guarulhos, autoescola por 20 anos. Autoescola Santos Dumont, aqui em São Paulo, autoescola Tradição, e tive autoescola em Itaquaquecetuba também. Tá. Então, eu posso falar com propriedade. O governo sempre pensa em fazer para o voto. Eu vou abaixar o custo da habilitação. E o custo da habilitação que ele vai abaixar, ele não pensa que se eu tirar a quantidade de aulas que o aluno faz, e assim, não sei se a amiga dirige, Eu dirijo. e não foi com uma aula que você aprendeu a dirigir. Não.
No tempo em que eu tirei a minha carta, era muito diferente, né? Eu tenho carta, estou com 68 vidas. Eu tirei a carta com 19, 50. Tem uns 40 e poucos anos de habilitação. E naquela época não tinha obrigação de fazer aula, mas fez bastante aula. Não, eu era obrigada a fazer pelo menos Uma, 10 duas, aulas. 10 aulas. Então, é que, na verdade, o que ele pretende mudar, hoje a obrigação é de 20 aulas diurna, 5 noturna. Esse noturno não é bem um noturno, porque a partir das 18 ele já é considerado noturno. No Brasil, até às 20, às vezes tem luz do sol. Mas não é esse o caso. O caso é que, assim, se eu diminuir a quantidade de aulas, com 25 aulas a pessoa não tem, às vezes, condições de dirigir. Depende de uma pessoa para outra. Tem pessoas que com 3 aulas vão estar dirigindo tão bem quanto eu. Não que eu seja um exímio motorista, mas a pessoa vai estar dirigindo tão bem quanto eu, podendo pegar a estrada, podendo andar no trânsito. Tem pessoas que nem com 40 aulas vão ter a mesma prática. Assim, a pessoa com matemática, por exemplo, tem gente que aprende matemática em 2 aulas, eu precisei de 8. Entendeu? Tudo é de acordo com cada pessoa. E essa ideia de eles diminuírem a quantidade de aula vai acarretar um aumento de pessoas no hospital, um aumento de socorros do SUS e do SAMU, um aumento de pessoas no INSS por deficiência física, por acidente. Eles não pensam nisso porque eles querem os votos do ano que vem. Só que as pessoas não sabem que para você abrir uma autoescola hoje não é um investimento baixo. Para você abrir uma autoescola hoje, e aí eu vou falar uma coisa que não sei quantas pessoas estão assistindo, se tiver só nós dois, depois a gente grava e manda, não tem problema. O que acontece é que a autoescola, para abrir uma autoescola hoje, tem uma parte que eles precisam mudar, e até na Rádio Jovem Pan, o ministro dos Transportes chegou a comentar que precisa mudar as condições para a autoescola, só que ele não chegou no ponto onde precisa realmente mudar. Porque o que precisa mudar? O taxista tem desconto do IPVA, o taxista tem desconto de todos os impostos para tirar um veículo para trabalhar. O aplicativo não tem desconto nenhum. E a autoescola não tem desconto nenhum. A autoescola vai pagar o preço cheio no veículo. E ela vai precisar de ter 2 veículos de 4 rodas, mais 2 veículos de 2 rodas. O táxi roda 10 anos. O ônibus roda 10, 15, dependendo do município, até 20. O ônibus coletivo. Na autoescola, só roda 8. Então, o custo para a autoescola é muito mais caro. O carro de 4 rodas, o veículo de 4 rodas. O veículo de 2 rodas só roda 5, e são 2. Precisa ter um instrutor para carro e um instrutor para moto. Você precisa de 2 instrutores, cada um ganhando um piso salarial de 3.300. Para manter a autoescola aberta, precisa ter um diretor geral e um diretor de ensino, cada um ganhando 3.400. Certo? Já está vendo o gasto que a autoescola tem. E a autoescola paga todos os impostos todo mês, sem desconto do imposto de renda, sem desconto de INSS. Tudo bem, ela pode estar no Super Simples, vai só pagar o INSS do funcionário, que vai ser descontado do funcionário, tudo bem, até aí é o de menos. Só que ela vai pagar todos os impostos para adquirir o carro. Ela não está isenta do rodízio. Ela não eu achei que a autoescola fosse. Não é isento do rodízio, não é isento do IPVA. Ela paga todos os impostos, tem que manter um funcionário, e aí o ministro dos Transportes quer que diminua as aulas. Então a autoescola vai ter menos aulas para todo esse custo, e ela vai mandar funcionário embora.
Então, quer dizer, vai aumentar desemprego, vai gerar mais impostos, porque esse funcionário que saiu, esse instrutor, ele vai adquirir um veículo para poder dar aula para quem não quer ir fazer na autoescola, e isso já vem há anos que eles estão querendo permitir, e ele vai pagar impostos sem desconto. Ele vai pagar IPVA sem desconto. É mais uma pessoa inserida no pagamento de impostos para manter o governo. Então, nada do que eles fazem é realmente pensando na população, e sim só neles. Então, aumenta, gera mais impostos, diminui de um lado, gera de outro, e a pessoa que for para o trânsito sem a capacidade de estar no trânsito vai causar acidente, vai causar atropelamento, vai causar acidente de veículo. Então, tudo vai aumentar o seguro, vai aumentar o custo do funileiro, o custo do mecânico, o socorro do SAMU, tudo vai aumentar. Mas eles não fazem uma campanha para a pessoa pegar um carro de aplicativo ou um táxi para poder ir tomar uma cerveja. Eles deixam as pessoas dirigirem alcoolizadas. Essas campanhas não existem. Então, deixe-me cortá-lo e voltar um pouquinho quando você comentou a respeito de autoescola. Eu tenho 2 amigas que os filhos delas passaram pelo autoescola recentemente. E as 2 estavam desesperadas, porque os filhos não aprenderam a dirigir na autoescola. Não. Para você ter ideia, ela saiu uma vez com... Elas saíram iam fazer exame e tal, iam passar pelo teste lá, pelo exame, e elas saíram um dia antes para poder ver como é que os filhos estavam dirigindo. Não param na esquina, passam direto, não sabem fazer uma baliza. Tanto que os filhos das minhas amigas, no primeiro exame, não passaram. O que elas fizeram? Contrataram um professor particular. Porque ela falou, eu não tenho paciência, porque o que eu falo diz que no autoescola diz que não precisa disso. Parar na esquina, olhar, toda essa cautela. Ela diz que hoje a autoescola não ensina nada disso. Então, essa é uma questão que vai do profissional que tem dando a aula e do profissional proprietário da autoescola. O diretor de ensino, o diretor-geral da autoescola. Por quê? Hoje, primeiro eu tenho que falar da população. Quando não existia mínimo de aula obrigatório até 1998. O CTB é de 96, a gente tinha uma legislação que era de 1969 para a obtenção da CNH, em 96 mudou. Em 98 entrou a primeira parte da mudança do Código de Trânsito Brasileiro. E foi obrigatório 15 aulas teóricas e 15 aulas práticas. Até aquele momento, das 15 aulas práticas, você não tinha uma obrigatoriedade de 1, 2, 10, 20, 100 aulas práticas. Você pegava a pessoa, colocava no carro da autoescola com o instrutor, e eu falando como instrutor, que eu sou instrutor também, tenho a credencial de instrutor, dei aula por 6 anos, então posso falar com propriedade. Você pegava a pessoa, ia num local mais calmo. Em Guarulhos eu ia muito no Lago dos Patos, hoje não dá mais, é muito cheio. Mas na época era vazio, ali a avenida que eles chamam de 20 metros, que acho que é Francisco Conde, o nome da rua. Você ia ali era calmo, era tranquilo, você fazia a pessoa, dava uma volta pelo colégio, que eu não lembro o nome ali, subindo, tem a praça ali hoje. Então você pegava a pessoa e falava assim, ó, você sabe dirigir? Ah, eu sei, então me mostra o que você sabe fazer. Você chegava para a pessoa e falava assim, ó, você não sabe fazer isso, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo.
Você quer dirigir ou quer passar no exame? Se você quer dirigir, a gente vai fazer 20 aulas. Se você quer passar no exame, a gente vai fazer 12 aulas. E aí você vai passar no exame. Se você quiser dirigir, é das 12 para frente. Até ali, a pessoa aceitava. Do dia que colocou obrigatoriedade de 15 aulas, você vai e mostra para a pessoa o que ela não sabe fazer. Das 15 aulas, hoje são 25, você dá as 15 aulas para a pessoa e fala, olha, você não tem condições de passar no exame. Aí a pessoa fala assim, o governo disse que eu tenho que fazer 15. Eu tenho que fazer meu exame. A pessoa não entende que aquilo é um mínimo. Ela acha que eu sou obrigado a fazer ela dirigir em 15. Sabe, o Brasil falta consciência. O Brasil, por exemplo, vou fazer uma pergunta de consciência aqui, por exemplo, e quem quiser até mandar a mensagem, estou andando na calçada, vem pessoas de encontro a mim, na calçada, eu a pé, para que lado eu me posiciono para não dar o encontrão com as pessoas que vêm de frente a mim? Qual é o lado que eu devo me posicionar? Mais para o lado da parede. Não, mais para o lado da direita. A mão de direção do Brasil é o lado direito. Então eu sempre vou para o lado direito. O seu carro não anda do lado direito da via? Isso, exatamente. Quem vem do lado direito da via, mas do seu lado esquerdo. Aí. Então a pessoa não é ensinada na escola, aos 9 anos de idade, que quando ela for subir uma escada, ela tem que subir pelo lado direito, e quando ela for descer, ela tem que descer pelo lado direito, que ela tem que andar na calçada pelo lado direito, sempre, que ela tem que entrar no metrô pelo lado direito e sair pelo lado direito, para não ficar aquele encontrão no metrô. Exatamente, mas para o lado... Eu disse, no caso da calçada, do muro. É o lado direito mesmo. Aí a Carlinha falou, direita é sempre melhor. A direita é sempre melhor, com certeza. Mas sempre. Se eu ando... A direita é sempre melhor, até porque está na religião, a direita. Porque se Deus... Se a esquerda fosse boa, Jesus estaria sentado ao lado esquerdo de Deus, mas ele está sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso a gente sempre está melhor com a direita. Está na Bíblia que a direita é melhor. Mas assim, se você não ensina para uma pessoa que ela tem que andar do lado direito do metrô, que ela tem que andar do lado direito da escada, que ela tem que andar do lado direito da calçada, como é que você quer que essa pessoa dirija? Tem uma coisa que eu sempre ensinei, que é preferência. De quem é a preferência? Não existe preferência. Existe uma regra de preferência de quem está do lado direito, tem preferência, de quem está numa via mais movimentada, tem preferência de quem está na via menos movimentada, mas não existe. Existe prudência. Exatamente. Se eu dirigir com prudência, mesmo que eu perca a minha preferência para que o outro passe e evite o acidente, é muito melhor. Então, o brasileiro não é ensinado corretamente desde pequeno. E aí eles vão querer agora diminuir a quantidade mínima de aula. Aí eu vou falar uma outra coisa. O custo para o governo de taxas de reprovação é cerca de R$70. A autoescola tem gasto de mais ou menos uns R$100, R$120 por... Travou, já voltei. Pronto, entrou. Voltou. Então, o que acontece? Existe um custo para a autoescola de combustível, pneu, aula que ela deixa de dar no dia do exame, mesmo para quem não fez aula, o cara que foi reprovado. Então, ela tem um custo. Então, cada reprovação, a pessoa vai pagar em torno de R$200, R$220, R$250, R$300. Sendo que R$70 é para o governo, numa divisão município, estado e federação, que vão ficar com as taxas de reprovação.
né? Vai pagar a Tá. taxa de exame. Então, vai aumentar muito essa taxa também. Vai ter muito mais gente reprovando, muito mais gente pagando taxa, muito mais o governo inflando com o dinheiro do povo. Aí, não ficou 3 mil para tirar a carta, ficou 2. Só que eu paguei mais 10 exames de reprovação por mais É, 2. Saiu 4, saiu mais caro. Eu acho, exatamente. eu acho que, primeiro de tudo, tinha que ter uma audiência pública, ouvindo as autoescolas. Por que, que não diminuem os impostos para as autoescolas? Por que não diminui a exigência de a autoescola ter que ter uma sala de recepção de 12 metros quadrados, uma sala para instrutor de 6 metros quadrados, uma sala para diretor de 6 metros quadrados? A autoescola que dá aula de volante não dá aula prática, mas ela precisa ter uma sala para aula, e nem usa. Então, são coisas que precisam ser examinadas com quem está no ramo. As autoescolas vão saber o que é melhor para o aluno e para elas, porque as autoescolas pagam demais para receber de menos, Aham. uma concorrência desleal, infelizmente. Tem carteira de motorista aí sendo tirada por R$ 1.200 em 12 vezes. O que a autoescola ganha com isso? Nada. E paga aluguel, tem carro, tem moto, tem combustível, tem pneu, tem motor de arranque, tem alternador. Nossa, Olha o que tem no carro que vai dar de gasto para a autoescola. E que vai dar de gasto para o exatamente. instrutor que vai ter o carro particular. Agora, vou ter meu carro particular e vou dar aula. Só que quando ele era instrutor de escola, ele não punha pneu, ele não punha alternador, ele não punha motor de arranque, ele não trocava embreagem. Quem fazia isso era o dono da autoescola. E ele ainda recebia 3.300 por mês. Ele vai dar aula, não vai tirar 3.300 por mês e ainda vai ter o gasto com o carro. São um monte de coisas que a população é, é, sem noção, ela acha que está sendo beneficiada e não está sendo beneficiada, ela está sendo prejudicada. Prejudicada, está sendo prejudicada, exatamente. A Carlinha, lê isso aqui. A Carla falou o seguinte: tem muita quebra ainda nas autoescolas. As pessoas passam muitas vezes sem saber dirigir. E foi exatamente o que eu falei. Os filhos dessas minhas amigas que, bom, a primeira vez eles não passaram. Primeira vez eles não conseguiram passar. Eu vou falar uma outra coisa. Se eu te der uma pessoa que não sabe dirigir nada e que aprenda muito Tá. fácil, se eu der 8 aulas para ela, Ah, ela vai passar no exame. será? Você acha Mas que ela não vai passa? tirar o carro da garagem nunca mais. Ela nunca mais vai dirigir. Com o que a Carla falou que existe, com Ah, 2 aulas ela faz o exame até. Mas eu faço a pessoa fazer o exame, ser aprovada no exame, na raça, só que nunca mais ela vai dirigir. Ela não vai não vai ter conseguir tirar o, segurança? não vai ter segurança. Dirigir para o exame é uma coisa, dirigir na rua é outra, Com pegar uma certeza. estrada é outra. Nossa, muito difícil. Muito Eu tive diferente. casos, muito outro, é uma outra coisa. Na teoria, a prática é outra, né? Então, é, Uhum. eu, na experiência que eu tive dando aula e tendo autoescola, é, quando eu dei aula, eu fiz muitas pessoas passarem no exame e falava para ela: você quer passar no exame e depois você quer dirigir? Eu faço você passar no exame e depois eu faço você dirigir. Aí você está com habilitação, a gente vai para onde você quiser. Eu pego rodovia, o que for. Você está habilitado, você pode. Né? Quando não habilitado, eu não posso ir dar aula com o carro de autoescola em rodovia. Tudo bem. E muitas pessoas fizeram isso. Eu quero dirigir. Então vamos lá, vamos fazer o exame. Você faz o exame, aprovou, pegou a habilitação, vamos dirigir, vou te dar aula, você vai dirigir. A pessoa dirigiu.
Muitos eu encontrei várias vezes, ensinei pessoas de mais idade, na época, que já tinham para lá dos 70 até a dirigir, e hoje, Aham. infelizmente, elas já faleceram pela idade, porque já teriam 90, 100, e dirigiram. Mataram o desejo e a vontade de dirigir. Mas teve aqueles que falaram, eu quero passar. Você quer passar, eu te ensino a passar. Depois, você vai bater seu carro. Depois, você vai para o SAMU. Pelo amor de Deus. É, e não acaba com a vida só dele, né? Também Exatamente. prejudica outras vidas. Então, se É, você procura um problema só para você, é uma coisa, mas você vai criar um problema para outras pessoas, porque é um acidente. E o que eu enxergo é que quando a pessoa tira a carta assim recente, não dá para já pegar estrada, pegar umas rodovias mais movimentadas, com caminhões, esse tipo de coisa, porque é uma insegurança muito grande. é, é 30% está no seu modo de ser. 70% está no aprendizado. Então, assim, o modo de ser de cada um, né? Tem até o desenho do Pateta, um desenho antigo, que ele é o cara mais cortês, ajuda todos os vizinhos, mas quando ele está dentro do carro, ele quer matar todo mundo, quer atropelar todo mundo. É um desenho muito comum, a gente até usava nas aulas teóricas esse desenho. Mas o brasileiro é assim. Primeiro que o brasileiro não é nada cortês. O brasileiro não é de ser altruísta, né? Ainda hoje eu fiz um comentário com a minha mãe no trânsito, né? O brasileiro, às vezes, ele não está preocupado em ganhar, ele está preocupado em fazer você perder, né? Tem essa coisa do brasileiro, né? Infelizmente, não sei se vem do próprio Brasil ou se vem lá de antes de Portugal, da época dos mouros, de quando os árabes invadiram a Península Ibérica, eu não sei de onde vem, mas o brasileiro ele tem uma coisa que às vezes ele não quer ganhar, ele quer fazer você perder. Ele tem mais Perder. prazer vendo você perder do que ele ganhando. Né? Eu vejo as pessoas não param para ninguém atravessar a rua, às vezes o cara é, o pedestre ouviu em algum lugar na televisão que se ele pisar na faixa você tem que parar o carro, mas ninguém explicou para ele que se você parar na faixa que não tem semáforo, porque se for a faixa com semáforo você tem que esperar o seu É, verde, né? E aí exatamente. ele pisa na faixa e olha com cara de deboche para o motorista e anda devagar, como querendo dizer me atropela, né? Tem muito isso. Então, assim, se não mudar, assim, aí eu não queria entrar em política no meio da história, mas Boa noite. Oi, gente. Caiu a linha, nós estávamos falando sobre CNH com o doutor Anselmo, mas caiu. Ainda bem que eu consegui salvar. Está aí, salva nosso bate-papo. Vamos ver se ele entra. Eu entrei para considerações finais. Será que o doutor vai entrar? Falando aqui com a Carlinha. Carlinha, Carla, será que o doutor Anselmo consegue entrar? Nós ainda temos uns 10 minutinhos para as considerações finais. Estava tão bom a nosso bate-papo. Não sei por que o Instagram nos mandou embora. Simplesmente caiu tudo. Vamos ver se ele entra, se não... então, caiu. Simplesmente caiu. Não sei se fomos... Vamos lá, doutor. Vamos ver se a gente consegue
Tá ficando difícil esse Instagram, hein? Ele simplesmente. Voltou. Ah, voltou! Ainda bem Estamos que eu aqui. consegui salvar nosso bate-papo, estava tão bom. Nós ainda temos uns 10 minutinhos. Bom, então, como eu estava falando antes, né? A gente precisa mudar a forma da cortesia do brasileiro. O brasileiro precisa mudar o pensamento. É, o pensamento do brasileiro deixar de ser, a gente estava nessa parte também falando sobre o exame médico e o exame psicotécnico. Então, assim, o brasileiro precisa ser mais altruísta e menos egoísta, seja como pedestre, como motorista, como ser humano, como colega de trabalho, é, como marido, como esposa, precisa ser mais altruísta, não pode ser mais tão egoísta. Perfeito, perfeito, perfeito. E muitas vezes nós observamos essa falta de paciência, falta de amor, falta de empatia. Haja visto esses motoqueiros que não respeitam, eu não estou generalizando, né? Mas a maioria deles não respeitam ninguém. É É. terrível. Eles E, passam chutando o retrovisor. então, aí esse é um problema cultural brasileiro. É, se você pegar o Código de Trânsito brasileiro, você vai ver que não existe a moto passando no corredor. O corredor não existe. Mas como usando os Estados Unidos como parâmetro, ou Referência. usando a Inglaterra como parâmetro, no Brasil, mesmo sem existir o direito consuetudinário, que é aquele direito que as coisas acontecem e depois viram regras, aqui primeiro se tem a regra para depois você obedecer a regra. Então eles foram criando o corredor e existe até a faixa azul muito bem pensada pelo prefeito de São Paulo, né, pelo pessoal do trânsito de São Paulo, para que o motoqueiro passe. Ficou excepcional, uma coisa muito interessante. Então, ficou um costume de se usar o corredor e se instituiu o corredor para moto. Mas esse é um grande problema da renda do brasileiro. Um motoqueiro compra uma moto, vai pagar 600, 800, 500 reais por mês para pagar a moto. Mais uns 500 de gasolina, 800, 1.000 de gasolina por mês. Então ele precisa fazer mais serviço. Para ele fazer mais serviço, ele precisa se arriscar mais. E para ele se arriscar mais, ele pode acabar se envolvendo num acidente e parar lá no INSS, parar lá no SUS, usar o SAMU. E tudo isso não é bom para o Brasil, porque enquanto eu estiver usando, enquanto eu não estiver dando a saúde no berço para o brasileiro, eu não vou ter uma boa saúde para quem está num leito acidentado. Enquanto eu não der mais condições de ganhar mais para o brasileiro, eu não vou ter menos pessoas correndo risco na moto. E uma coisa que eu preciso falar, e eu não entendia, e agora há pouco tempo eu descobri, moto barulhenta. Você sabe por que a moto é barulhenta? Porque Não. eles põem barulho na moto? Não é porque eles acham bonitinho, não. Eu achei que eles achavam bonitinho, mas não é. Ah, Eles usam a moto barulhenta para eles serem ouvidos pelos motoristas. Porque se você passa com a moto silenciosa, o motorista não vê e acaba batendo neles. Então eles usam a moto barulhenta para poder ser visto, na verdade, como ser ouvido. alerta. Só que tem bastante gente com deficiência auditiva dirigindo e não tem a placa própria de deficiente auditivo no carro. E aí pode fazer o barulho que for com a moto, que vai acabar se envolvendo no acidente do mesmo jeito.
né? Então, né, precisa identificar como PCD, identificar como deficiente auditivo, precisa ter... a legislação brasileira, ela precisa ser mais bem elaborada, e não elaborada a qualquer jeito, tá? Principalmente essa do trânsito, que a gente vem falando aqui na entrevista, precisa ouvir primeiro a autoescola, depois precisa ouvir o instrutor, depois precisa ouvir o diretor, para depois ouvir a população. Não é só abaixando o custo da CNH para o consumidor final que eu vou melhorar essa condição. Hoje tem 140 mil pessoas que poderiam estar habilitadas e não estão habilitadas porque a habilitação é cara. Não, a habilitação não é cara, como eu fiz no começo da entrevista, a conta. Sim. É R$6 por ano a minha custou, se pôr o preço de hoje de R$3.000. Certo? Ela não é cara. O que é caro é ganhar pouco. Se a pessoa ganhasse 5.000, ela pagaria 3.000 em 3 ou 6 parcelas. Né? Agora, ela ganha 2, fica difícil ela pagar uma habilitação de 3.000. Então, tudo está na forma como se vê. Não adianta eu abaixar o custo para a habilitação, certo? Para a obtenção da habilitação, se eu não dou condições para quem fornece todo o aparato para você ter habilitação, de ele ter condições de te dar isso mais barato. Pagando 37% a 40% de imposto num veículo, pagando 3.300 para o instrutor. Eu acho que o instrutor tinha que ganhar mais. Mas para o instrutor ganhar mais, a pessoa que tira habilitação precisa ganhar mais. Você tem a população brasileira, em média, ganha R$2.000 por ano. Né? Mas tem um que tira 30. Tá, tem um que tira 30 porque ele se qualificou ou teve sorte. Das duas. Mas a maioria ganha R$2.000 por mês. Como é que ele vai pagar aluguel, água, luz, internet e tirar a habilitação? Ele não come. Então, não é porque tem muita gente pronta para ter habilitação e não tem habilitação porque ela é cara. Ele não tem habilitação porque se ganha pouco. Exatamente. Não existe um investimento para as empresas pagarem menos impostos, gerar mais empregos. É todo um conjunto de políticas que não estão enxergando. O ideal é a massa de manobra nas dependências. Exatamente. Quando eu tive autoescola, eu fiz muita parceria com empresas. O dono da empresa X, eu vou falar aqui, por exemplo, o menino, eu esqueci o nome dele, de uma casa do norte aqui da Vila Medeiros, ele pagou a carteira de motorista de todos os funcionários. Ele me pagou em 3 vezes. Certo? E ele descontou dos funcionários em 18. Certo? Então, ele condicionou as pessoas que trabalham com ele a terem condições de ter um carro, ou ter uma moto, ou o cara que era faxineiro virar entregador, entendeu? Ele condicionou uma melhora. O menino lá que trabalhou no programa lá dos alimentos, lá com o Jacan e com o outro, eu esqueci o nome dele. Então, ele fez isso. E com segurança, né? Com segurança, certo? Aí quem não teve condições de tirar com o valor que ele pagou, me pagou mais aulas. Eu quero dirigir, pagou mais aulas. Eu quero fazer mais aulas porque eu quero dirigir, meu carro é difícil, eu tenho um carro grande, vou dirigir o carro do meu pai, é uma caminhonete, então eu preciso ter mais. Aí é diferente, mas ele condicionou os funcionários dele. Então, empresas poderiam fazer isso. As autoescolas ganhariam com isso, o Estado ganharia com isso, as pessoas ganhariam com isso. Entendeu? Exatamente. São formas que existem para que você mantenha
a coisa como está, que eu ainda acho que precisa melhorar, mas não diminuindo o custo para quem tira, que é uma falácia. É uma falácia. É simplesmente. Vai cair de novo, mas é eleitoreiro. É simples. É eleitoreiro. É eleitoreiro. Eu Exatamente. abaixo, todo mundo fica feliz porque a carta ficou mais barata, mas ninguém vai conseguir tirar. Mas na cabeça, olha, ele me ajudou, entendeu? Não é bem assim, entendeu? É complicado. Né? Então, por que não dar um incentivo? Por que não tem? Porque assim, teve uma pessoa, não vou citar nome, que ele projetou a, a carteira de habilitação social. Se você procurar, você vai ver aí. Na época, uma pessoa que era apresentador de TV e depois virou político, não aderiu. O Estado de São Paulo não aderiu à carteira social, certo? E tinha lá uma pessoa no comando do Estado que era apresentador de TV durante um tempo atrás, lá, né? Uhum, Então, uhum. sem falar nome, todo mundo já sabe quem é. Então, o Estado de São Paulo não aderiu. Né? Os estados do Nordeste aderiram, porque é interessante. É um subsídio do Estado para pagar a carteira de quem tem baixa renda. Simples. Perfeito. Eu estou lá no CRAS, estou lá inserido no cadastro único, sou baixa renda, vou tirar a habilitação, eu aproveito esse sistema e o Estado subsidia para aquela autoescola. Né? Então fica tudo mais fácil. Mas não, isso eles não fazem. Eles querem pôr no problema para a autoescola. Ou seja, agora a autoescola vai continuar cara para se manter com menos clientes tirando habilitação. Vai praticamente pagar para trabalhar. Exatamente, né? Exatamente. É uma coisa que, assim, eu não vejo. Num outro assunto, por exemplo, não tem campanha, por exemplo, para a pessoa não dirigir alcoolizada. Tá? Será que alguma vez na minha vida eu dirigi alcoolizado? É bem possível. Ou, pelo menos, com o efeito de uma latinha. Mas aí houve uma legislação que conscientizou isso. E aí você pensa, e é real, é uma legislação coerente. Por quê? A cada 300 ml de cerveja, por exemplo, que é uma bebida leve, Uhum. eu vou perdendo reflexos, tá? É claro que assim, eu sou uma pessoa e João é outra. Eu com Sim. uma latinha, duas, três, eu continuo igual. Mas o João com meia lata parece que está alcoolizado. Então, ponto. Não deve se dirigir alcoolizado. E aí a pessoa fala assim: eu vou ali. Como a gente está aqui na Zona Norte, eu vou citar um lugar. Eu vou ali na Avenida Nova, vou tomar uma só, vou para casa, não vai dar nada. Vai. Ser pego na lei do bafômetro, no mínimo, se tiver uma blitz. R$ 3.000 de multa, 1 ano sem dirigir, dependendo da quantidade do teor alcoólico, você vai precisar de um advogado para te acompanhar na delegacia e de um advogado para passar na sua audiência de custódia no dia seguinte. Você vai gastar pelo menos 5,5 pau com o advogado, 3.000 com o governo de multa e mais a fiança. Que se o juiz cismar e achar que você tem um carro de 100.000, você pode pagar uma fiança de 10.000. Então você foi ali na Avenida Nova, gastou R$ 30 de combustível, gastou R$ 100 de cerveja e deu 5.500 para o advogado, 3.000 para o Advogado. governo estadual, deu mais 10.000 para o fundo penitenciário, ficou 1 ano sem dirigir. Se for pego dirigindo nesse período, sua carta vai ser cassada, você vai ter que voltar para a autoescola e tirar sua carta. Se ficar no pátio o automóvel, você paga o aluguel. R$ 580 de guincho, R$ 125 de diária, Ficou mais caro, né?
Ficou caro por uma cervejinha. Só que se ele tivesse saído de casa, deixado o carro dele em casa e pego um táxi, ele ia até a Avenida Nova com R$ 60, voltaria para casa com R$ 60, gastaria lá 100, 200, 300 de bebida e comida, e voltaria para casa e ia dormir suave, o motorista dirigiu para ele. Estou falando de táxi, que é mais caro, não vou nem falar de aplicativo. Seguro, De e seguro, aplicativo. sem correr, sem ele ou a vida de outras pessoas correrem o risco. Por outras Doutor, pessoas em risco. Se você sair bêbado e morrer, o azar é seu é isso aí. e da sua família. Exatamente. Se você É o sair problema. bêbado e matar um pai de família e você ficar bem, o azar é seu, da família dele e das gerações que vão vir com um trauma. E ainda, Exatamente. e ainda tem mais. O rapaz trabalhava que morreu, ainda tem pensão por morte que o INSS vai pagar, né? Tem um monte de outras coisas. O seguro de vida da empresa dele vai ser acionado, vai pagar seguro de vida. Olha só, a cadeia de problema por causa de uma direçãozinha alcoolizada. Exatamente. Doutor, nosso tempo se findou. Mas esse Infelizmente. tema merece que você volte num outro momento para dar continuidade, porque é um alerta, é um despertar na mente das pessoas, porque culturalmente o brasileiro, acredito que mais o brasileiro, não tem essa visão de me preocupar, é aquilo que você falou. Ele, mesmo que ele não ganhe, mas se ele fizer o outro perder, tá tudo bem. Então, nós precisamos sempre, como comunicadores, como pessoas que têm uma outra visão do correto, trazer isso a público, termos outros momentos Com certeza. de encontro, de despertar. Então, vou falar para a Carlinha que te convide uma próxima oportunidade. Então, em 1 minuto, suas considerações finais. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Sempre que precisar, a gente pode agendar, não tem problema. Tem muita coisa para falar, tem 55 anos de vida e pelo menos uns 45 de estudo, então dá para a gente falar muita coisa, dá para conversar sobre qualquer assunto. Eu acho que de um pouquinho de cada coisa eu entendo, mas nessa parte de trânsito eu estive inserido no ramo, na advocacia, a questão de INSS, regularização de imóveis, o direito de família, dá para a gente discutir bastante aí. Perfeito, perfeito. Vamos combinar uma próxima oportunidade, aí alinhamos um outro tema que for. Todos esses assuntos são muito importantes, porque precisamos levar informação. As pessoas precisam estar mais informadas. Então, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Concordo plenamente com tudo que você falou. Precisamos ter uma mudança de mente, de mentalidade, uma mudança política, uma mudança de leis. Sim, E se nós formos plantando uma sementinha, com certeza vamos alcançar, né, um país e um futuro melhor, né? Então, com certeza. futuro melhor. Exatamente. Então, boa noite a todos, beijo no coração de vocês, uma semana abençoada. E a semana que vem, Amém. mesma bate-hora, mesmo bate-canal, estarei aqui com um outro convidado muito especial, como foi hoje, sempre com temas importantes e relevantes, porque, afinal de contas, este é a página do Universo Feminino com Mel Lancerotti do jornal Informa São Paulo. Beijos no coração. Doutor, gratidão pela oportunidade. Boa semana. Para nós, amém. Tchau.